esses slides, eu tive que fazer uma certa arqueologia pelas documentações, e esse estudo de usabilidade, ele é absolutamente fantástico. Ele é muito bom, ele é muito bem feito, muito bem conduzido, e eu tenho certeza que quem já usou o Gnome antes desses estudos, e consequentemente das mudanças que ele causou, vai ser lembrado do que eu estou falando. E ele trouxe para a gente o infame fiasco dos relógios. Eu recomendo fortemente todo mundo que está aqui, quem não assistiu ainda, assista esse vídeo, essa palestra que o Jonathan Blandford deu em 2007 sobre a história do Gnome. É muito interessante, é muito divertido, é muito legal. Como um conhecimento comum, assim. E para quem não sabe o que foi o fiasco dos relógios, uma das tarefas nesse estudo de usabilidade era pedir para as pessoas colocarem um relógio na área de trabalho do Gnome. Então, como vocês podem ver, naquela época o Gnome ele tinha não apenas nem 2 relógios, mas o Gnome tinha 5 relógios diferentes. Começando pelo outro relógio, passando pelo relógio After Step, que não tem um ícone. Veja bem, é uma surpresa. Enfim, o relógio. E depois do relógio, a gente tem o relógio com e-mail. E por fim, o relógio binário. É claro que as pessoas ficaram absolutamente confusas com essa vasta gama de relógios que o Gnome tinha a oferecer. E algumas não conseguiram concluir a tarefa. Elas não conseguiram colocar um relógio na área de trabalho, mesmo tendo 5 opções disponíveis. A gente não consegue conversar aqui pelo Meet, mas vocês podem deixar nos comentários aqui, no bate-papo, que eu tô lendo. Quem aqui, quando foi apresentado a um programa com muitas opções, quem aqui ficou travado? Não conseguia nem saber o que fazer com tantas opções assim. Eu, particularmente, me sinto assim quando eu tento mexer no Blender. A quantidade de opções é tão exaustiva que eu não tenho a menor ideia do que eu tenho que fazer, tenho que buscar tutorial na internet para usar. Era basicamente isso que estava acontecendo aqui no Gnome, glorioso Gnome 1. Enfim, o excesso de opções ele pode ser um problema também. Isso foi a grande descoberta. E uma das sugestões, a sugestão, inclusive, que esse estudo gerou para esse problema é: remove todos os outros relógios que não são necessários. Essa é a sugestão. Deu certo. Deu certo. Até hoje a gente não vê essa vasta gama de opções de relógio no Gnome, certo? Muito bem. Para muitas não, né? Para algumas pessoas, esse foi o ápice do Gnome. Esse foi o pico do Gnome. Esse foi o melhor momento, a época de ouro do Gnome. Daqui para frente, foi só ladeira abaixo. Foi só retirar opções. Provavelmente esse foi o momento na história que as pessoas acham que o Gnome teve mais opções, né? Esse foi o pico na curva. É absolutamente fantástico. Eu tive a experiência de usar isso quando eu era muito novo, quando eu tinha 8 anos. E, na verdade, foi isso que me fez usar o KDE naquele momento, né? Usando Slackware com KDE. Foi essa maravilhosa experiência com Gnome. Mas isso serviu, esses resultados, eles foram, na verdade, um tapa na cara da comunidade, e eles motivaram mudanças profundas na ética de desenvolvimento do Gnome.
Então, foi um marco, teve o GNOME antes desses estudos e tem o GNOME depois desses estudos, e 20 anos depois deles terem acontecido, a gente ainda olha para trás e cita isso daí como uma referência no que aconteceu na comunidade. Tamanho foi o impacto que isso teve com o GNOME. Porque se a gente pular para a história recente, para o passado recente do GNOME, a gente tem o lançamento do GNOME 3 em 2011, 10 anos depois desses estudos terem acontecido. Com o GNOME 3, a gente tem... foi um processo evolutivo disso que aconteceu em 2001, veio em seguida um processo de amadurecimento dessas ideias, né, de teste de usabilidade como fonte de informação, como fonte para tomada de decisões dentro do GNOME, como parte do valor, de um dos valores básicos da comunidade GNOME. Prestar atenção na usabilidade do ambiente. E com esse amadurecimento vieram alguns objetivos que foram colocados para o GNOME. Com o GNOME 3, o GNOME 3 foi o lançamento do GNOME Shell, que é o que a gente usa até hoje. E o GNOME Shell ele vinha com essa proposta de oferecer um ambiente sem distrações e interrupções, foco nas tarefas atuais, oferecer um ambiente traduzido e acessível para as pessoas, acessibilidade na forma, no sentido mais geral da palavra. É claro que tradução também faz parte de acessibilidade, porque uma pessoa, para o GNOME ser acessível para uma pessoa, ele tem que conversar na mesma língua que ela, né, na sua língua nativa. Mas não só isso, tecnologias assistivas, o próprio design do GNOME feito de uma forma que você não fica perdido enquanto usa, isso é uma característica de acessibilidade, né? Você desenhar uma interface que oferece as funcionalidades que ela se propõe a oferecer e ainda assim é simples o suficiente para você não precisar ter que ler um manual técnico ou alguma coisa assim, isso é também acessibilidade, né? E isso se consolidou com o lançamento do GNOME 3. Claro, facilidade para executar programas também é muito importante. Não só, eu diria até mais, não só executar, mas também encontrar os programas. E, claro, ser visualmente lindo. O GNOME veio com essa proposta de ser bonito, né? Para você sentir prazer em usar o teu computador. Você gostar do que você está vendo. E aí tem o nosso glorioso GNOME 3.0. Olhando para trás, comparando o passado recente com o passado distante, a gente consegue ver o quanto melhorou, o quanto isso é mais acessível, certo? Imagino que sim. Mas comparando com o que a gente tem hoje, a gente vê o quanto melhorou disso que está na tela agora para até hoje, né? Até o lançamento do GNOME 40, que aconteceu há 3 dias. Mas aqui a gente já consegue ver algumas das principais características do GNOME Shell. As principais inovações que ele trouxe aqui para a mesa. Inovações, assim, comparadas ao GNOME 2. O GNOME 3 trouxe inovações comparadas à sua versão anterior. Não necessariamente ao design como um todo, como uma área de pesquisa. Também, talvez, mas não necessariamente. Então, o GNOME 3 ele veio com um painel unificado. Para quem lembra do GNOME 2, eram 2 painéis, um em cima e um embaixo. E o painel de baixo ele foi removido, que era onde tinha a lista com botões de janelas. E, às vezes, dependendo de onde você colocou, as áreas de trabalho. E aqui veio o principal
o principal diferenciador do Gnome, o panorama de atividades, né? A overview do Gnome. Então, panorama de atividades, ele vem como o substituto do painel, não só um substituto, né? Mas também para substituir o painel inferior da tela do Gnome. Ele veio aqui como para trazer, para você poder entender o que está acontecendo no teu computador, o que está rodando no seu computador, para você conseguir, ele centraliza o gerenciamento de atividades. Então você executa programas no panorama, na overview, você escolhe entre os programas que estão rodando, que estão sendo executados no computador, você agrupa esses programas em áreas de trabalho, e o Gnome ele é muito focado nas áreas de trabalho. Se vocês lembrarem, um dos objetivos do Gnome Shell é ser, além de ser bonito e tudo mais, especificamente ele tem um foco nas tarefas que já estão executando. Isso é diferente do que a gente vê hoje em muitos outros sistemas que querem, que tem como objetivo encorajar você a trocar de tarefas o tempo todo, né, o multitasking. O Gnome vem com essa proposta diferente, que é a proposta de você se focar em uma tarefa por vez. E se focar em uma tarefa não necessariamente significa se focar em uma janela por vez. Porque uma tarefa pode depender de várias janelas, várias ferramentas rodando ao mesmo tempo, né? Então imagina que você está fazendo uma tarefa que é escrever a sua dissertação de mestrado. E você precisa ler vários artigos enquanto você escreve, para poder fazer as referências e tudo mais. Então, por exemplo, aí são 2 ou mais janelas com vários documentos abertos, e você precisa gerenciar isso. E aí entra o papel principal das áreas de trabalho no Gnome. O Gnome ele foca muito, como consequência dessa proposta de se focar em uma tarefa por vez, o Gnome ele dá uma ênfase grande, o ambiente do Gnome Shell, ele dá uma ênfase grande à área de trabalho, que é onde você organiza as tarefas. Cada área de trabalho, teoricamente, seria uma tarefa diferente. Então essa daí foi uma grande inovação que o Gnome trouxe o Gnome 3 trouxe em relação ao Gnome 2. E, claro, o Gnome 3 ele trouxe uma integridade visual, uma coerência visual muito maior também. Isso tudo são palavras, são funcionalidades e palavras que hoje são naturais para a gente que está assistindo, imagino eu. Então, acho que todo mundo aqui sabe o que é o panorama de atividades do Gnome. Todo mundo aqui sabe o que é o painel, a barra superior do Gnome. O Gnome ele é, inclusive, conhecido dentro do universo Linux pela coerência visual, a coerência de estilo dos aplicativos, né? Isso tudo não é novidade agora, mas em algum momento alguém precisou, muitas pessoas precisaram sentar para entender que isso não existia e propor essas mudanças todas. E junto com o Gnome 3 veio o fortalecimento das famosas diretrizes de interface humana do Gnome, o HIG, Human Interface Guidelines, que hoje é quase onipresente, é uma leitura praticamente obrigatória para todo mundo que gostaria de contribuir com o Gnome de alguma forma. É absolutamente essencial, é a base da interface, das diretrizes, as diretrizes, né, da interface do Gnome. Eu vi que o Rafael colocou aqui no chat o link para as diretrizes. Eu recomendo todos que leiam, mesmo que você não for usar, não vai usar isso para escrever um aplicativo, ainda assim é uma leitura muito interessante para ver quais são as fundações da interface do Gnome. E por que ela é do jeito que ela é, como ela é executada. E aí, a gente vai pular um pouquinho no tempo de novo.
E a gente vai do Gnome 3.0 para o Gnome 40, que foi lançado há 3 esmeros dias. O Gnome 40 ele veio como uma evolução natural do Gnome, né? Então, tudo isso que a gente está falando, o panorama de atividades, a integridade visual, as diretrizes de interface do Gnome, todos esses elementos, eles, ao longo desses últimos 10 anos, desde o lançamento do Gnome 3.0, eles foram amadurecendo, e com esse amadurecimento, a gente percebeu que tinham alguns problemas na forma com que o Gnome Shell estava organizado ao longo desse tempo. Então, essa percepção motivou a gente a fazer testes de usabilidades, né? O time do Gnome a fazer testes de usabilidade. De novo, fazer uma nova rodada. A imagem e semelhança dos testes que aconteceram há 20 anos pela Sun Microsystems. A gente quis fazer uma nova rodada de testes 20 anos depois. Não só o ambiente mudou, mas as pessoas também mudaram, e a forma que elas mudaram, que elas usam o computador também mudou. E, por fim, o Gnome 40 ele veio aí com um desenvolvimento em tempo recorde, né? O desenvolvimento do Gnome Shell 40, as grandes mudanças elas começaram no final de setembro, começo de outubro, então foi praticamente só que elas realmente aconteceram entre dezembro e fevereiro, então foram 3 meses, 2 meses e meio de desenvolvimento para essas mudanças que são assim, relativamente enormes, né? Então, mesmo que pareça que tudo isso começou ano passado, em 2020, essas ideias, né, essa percepção de que a gente precisava mudar algumas coisas, elas vinham de muito antes. Em 2017, teve em Londres o Gnome Shell UX Hackfest, né? Foi bastante voltado para design, então teve uma participação extensa dos designers, tanto de empresas relacionadas, fundações, do Gnome. Foi uma coletiva, aí a galera do Elementary participou também, por exemplo. Enfim, foram muitas pessoas que estão satélites na comunidade do Gnome, participaram, sentaram, olharam para os problemas que existiam e começaram a pensar em soluções, né? E isso foi fermentando, essas ideias foram fermentando com o tempo. Por alguns anos, na verdade, elas foram fermentando. Em 2019, a gente teve outra Hackfest do Gnome Shell. Então, depois de tanto tempo sendo amadurecidas, essas ideias encontraram o seu ponto principal, aí, o seu pico, nesse Hackfest em 2019, que foi quando a galera conseguiu sentar e conversar e traçar os planos do que a gente precisava fazer para resolver esses problemas que foram encontrados, que existiam aí no Gnome Shell. Né? Na verdade, esse Hackfest foi um divisor de águas, porque foi nele que as engrenagens do Gnome, elas começaram, do Gnome 40, do que hoje é o Gnome 40, foi nesse Hackfest que elas começaram a girar em direção ao que a gente tem hoje. Uma das... Assim, foi notório que nesse Hackfest em 2019, foi notório que mesmo que a gente produza mockups, produza designs, tente propor soluções, a gente iria precisar testar essas soluções, né? Precisaria realizar testes de usabilidade. Então, durante 2020, a gente fez muito teste de usabilidade.
Pode parecer um exagero, mas provavelmente essa foi a maior bateria de testes da história do Gnome. Muito provavelmente maior que... Na verdade, não. Certamente foi maior em escala do que os testes que aconteceram em 2001. Então, o volume de dados que nasceu daí foi estonteante, foi enorme. E foram 6 estudos diferentes. Bom, 7, se você considerar também uma contribuição paralela aí da System 76. Então, a gente começou com 3 estudos exploratórios iniciais. Foram 3 estudos para a gente poder entender quem está usando o Gnome, como estão usando o Gnome, por que usam o Gnome, o que gostam no Gnome. Então, para a gente ter uma ideia do terreno que a gente estava trabalhando. Esses estudos, eles foram fundamentais para a gente montar um plano do que seria o grande estudo. O grande estudo que aconteceu. Que aconteceu, na verdade, durante agosto e setembro. Esse grande estudo, ele foi feito por uma empresa terceirizada. A gente contratou uma empresa via Fundação Gnome, que rodou testes comparativos entre o Gnome Shell 3.38, o Endless OS e um protótipo do que hoje é o Gnome 40. Então, a gente comparou esses 3 pilares aí, o Gnome 3.38, o Gnome como ele era, o Gnome como a gente queria que ele fosse, e o Endless OS como um ponto de referência, né? Então, o Gnome 40 hoje, ele não é muito parecido com o protótipo que foi usado. Porque a gente pegou aquele protótipo e com os resultados desse estudo, a gente alterou o protótipo, alterou o design do protótipo para resolver os problemas que foram encontrados durante esses estudos, né? E por fim, a gente fez, além desse grande estudo, a gente também fez 2 estudos comparativos com o Endless OS, usando uma seleção demográfica diferente. Então, esses outros estudos comparativos, eles aconteceram na Guatemala, aqui no Brasil, e em Nairobi. E eles foram, assim, pontos de dados extras para o grande estudo. E aí, eu vou trazer aqui um gráfico que está no blog do Gnome Shell. Eu deixei um link no final dessa apresentação para a galera poder ver. Então, assim, o primeiro dado que a gente percebeu foi que as pessoas, elas usam o número razoável de janelas com o Gnome. Elas usam, assim, a maior parte das pessoas usa de 3 a 10, né? Então, elas estão nessa parte aqui de cima. Então, elas estão por aqui, ó. O que chamou muito a atenção, na verdade, foi o número de áreas de trabalho que estava em uso. Porque, lembrando, um dos objetivos do Gnome é ajudar você a se focar nas suas tarefas atuais. E o modo com que o Gnome executa isso é via áreas de trabalho. As áreas de trabalho, elas são a representação das suas tarefas, de cada um dos seus grupos de janelas. Né? As pessoas agrupam as janelas de diferentes formas para executar suas tarefas. E a gente viu que a maior parte das pessoas usava uma área de trabalho. Somente uma. Na verdade, isso é mais da metade das pessoas. Se você somar todo mundo que usa 2 ou mais, não dá o número de gente que usa apenas uma área de trabalho. Então isso acendeu o farol amarelo e a gente sentou e disse, opa, peraí. Isso parece validar a hipótese que a gente tinha de que as áreas de trabalho, elas não eram muito intuitivas no Gnome 3. O pessoal já estava trabalhando com essa hipótese há algum tempo. E isso basicamente confirmou, ou pelo menos apontou nessa direção, né? De que
a forma com que o Gnome 3 colocava as áreas de trabalho para serem usadas, as pessoas não estavam entendendo isso. Elas não estavam usando áreas de trabalho. E foi essa um dos grandes pilares, tá, das mudanças que aconteceram para o Gnome 40, né? Então, lembrando sempre, essas são os 5 objetivos, grandes objetivos do Gnome Shell. E a gente percebeu que principalmente esse objetivo aqui, foco nas tarefas atuais, a gente não estava atingindo ele de forma satisfatória. De forma secundária, a gente também não estava atingindo esse outro objetivo aqui, facilidade em executar programas. Na verdade, isso foi o grande motivador para as mudanças no panorama de atividades que aconteceram. Então, vamos fazer uma demonstração, né? O que pode dar errado. Eu vou começar aqui com um clássico, né? O novo panorama de atividades, ele traz essa característica que eu acho, assim, fantástica. E você controla cada passo, assim, você controla cada pedacinho da execução. O papel de parede, ele é a representação da área de trabalho. E dessa forma, do jeito que acontece aqui, isso é unificado. Então é como se você tivesse só uma área de trabalho que ela vai se movimentando entre os estados aqui. Então, ó, a área de trabalho dá um zoom. A área de trabalho dá um zoom out. A área de trabalho vai lá em cima. É uma única representação. O segundo ponto é que as áreas de trabalho agora elas estão na horizontal. Elas foram arranjadas horizontalmente. Isso porque nos testes de usabilidade a gente viu assim claramente que as pessoas elas entendiam a área de trabalho na horizontal. Elas tinham dificuldade de entender como as coisas funcionavam quando as áreas estavam na vertical. Teve uma participante, inclusive, que na hora que ela bateu o olho, ela falou: ah, entendi. São como se fossem outros monitores para eu poder organizar as coisas. Isso com o protótipo do Gnome 40. E isso depois dela falhar em usar áreas de trabalhos no Gnome 3. É interessante trazer esses pontos, esses dados específicos, porque isso tudo são, assim, validações da hipótese de que o Gnome 3 não estava funcionando. O arranjo das áreas de trabalho não estava funcionando, não estava acessível. As pessoas não estavam compreendendo aquilo. E dessa forma, fica muito mais acessível a funcionalidade de organizar as tarefas, né? Então eu posso, por exemplo, eu estou com outro monitor aqui, eu vou trazer uma janela extra aqui e vou trazer outra janela aqui. E vocês podem ver que tem um minimapa aqui em cima, que está quebrado, tem um bug, mas tudo bem. As áreas de trabalho estão na horizontal, elas estão como se fosse um filme, né, uma lâmina de filme, em que você pode arrastar para o lado para ver o que tem. Né? Ficou mais fácil buscar as suas atividades, porque você pode... As melhorias no sistema de gestos do Gnome possibilitam isso, né? E, claro, eu sou utilizador de mouse, e o Gnome ele tem essa forma fantástica de mudar de área de trabalho agora, que é rolando o mouse aqui. Eu acho fantástico. Eu não sabia que eu ia gostar tanto disso, mas é muito bom. Além disso, tiveram várias outras melhorias, né? Algumas, inclusive, foram feitas por outras pessoas que estão aqui apreciando a apresentação. Eu estou olhando para você, Carlos Garnaccio, que contribuiu bastante com isso. Arrastar e soltar está muito mais fácil, está muito mais intuitivo. Você tem esse... É como se fosse um
um sneak peek, né? Você consegue ver um pouquinho do próximo ali antes de você ir. Ficou mais fácil de criar novas pastas, tá? Teve pequenas mudanças que foram somando aqui, foram acrescentando. Enfim, tá fantástico. A Dash veio aqui para baixo, junto com... Porque tudo agora acontece no eixo vertical. O controle da overview acontece no eixo na vertical. Então, tudo que estava na vertical teve que mudar para o eixo horizontal. Os aplicativos também estão organizados na horizontal, desculpa. E agora a gente tem uma única representação dos aplicativos. Então, se eu pegar, sei lá, o DevHelp, trazer aqui, ele vai sair do grid de aplicativos. É como se fosse um objeto físico, né, que você pega o ícone e coloca na Dash. E você tira da Dash e coloca de volta no App Grid, né, no grid de aplicativos. Então, enfim, isso foi uma geral assim, das mudanças. E eu queria trazer aqui para essa apresentação uma coisa fantástica que aconteceu durante o desenvolvimento do Gnome 40. Bom, essa é até onde eu saiba, essa é a primeira versão do Gnome Shell que foi desenvolvida ao vivo. Momento jabá, mas o desenvolvimento aconteceu ao vivo. A gente teve várias sessões de desenvolvimento e bate-papo com a comunidade. E parece que isso trouxe vários novos contribuidores e contribuidoras para o Gnome Shell. E, na verdade, isso ajudou bastante as pessoas a entenderem o que estava acontecendo. E, além disso, a gente viu a comunidade estendida do Gnome participando. O que eu digo por comunidade estendida? Tradutores participando do desenvolvimento do Gnome Shell, autores de extensão. Essa foi a primeira versão, o primeiro lançamento do Gnome Shell que a gente tem documentação de como portar a sua extensão para o Gnome 40. Isso foi a contribuição de membros da comunidade estendida do Gnome, de autores de extensão. Então, os próprios autores de extensão estão trabalhando mais próximo da comunidade do Gnome Shell. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. É o tipo de colaboração que eu acredito que vai melhorar muito as coisas. E, claro, a gente teve a comunidade testando tudo enquanto as coisas estavam acontecendo, reportando bugs, ajudando a desenvolver. Isso também vale ouro. Isso é fantástico. Tem uma comunidade que reage rápido às mudanças, né? Que ajuda, participa e ajuda a testar. Um abraço aí para a comunidade brasileira que tanto participou, né, das coisas. E, enfim, vocês podem ver isso tudo e muito mais no site que a gente fez. Acho que foi a primeira vez que a gente fez um site para isso, né, que é o forte.gnome.org. Foi a primeira vez que a gente teve um site assim para o lançamento do Gnome, que explica todas essas mudanças, tem uma visão geral aqui do que aconteceu. Enfim, tá tudo muito bonito, tudo muito bem documentado, como você pode testar. Enfim, tá tudo escrito aqui. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Muito obrigado, Jorge. Tem mais 5 minutos? Ai, que bom. Então tá no tempo certo. Então eu vou falar rapidamente aqui sobre o que vai acontecer daqui para frente. Então a gente está no Gnome 40. O que vai rolar no futuro do Gnome? Essas pesquisas elas trouxeram muitos resultados, muitos insights. Coisa demais para a gente fazer em um lançamento só. Então, inclusive foi o Carlos que escreveu, cada lançamento é metade do caminho para o próximo. O Gnome 40 ele foi só a primeira iteração sobre esses dados, sobre esses resultados.
E próximos lançamentos a gente vai continuar refinando e aprimorando em cima de tudo que a gente aprendeu com esses testes de usuários, né? Além disso, a gente vai ter, claro, mais rodadas de teste de usabilidade, se der tudo certo. Revisar e remover esse minimapa, eventualmente. Mais melhorias para múltiplos monitores. Mais mudança na forma com que o Gnome renderiza as coisas, utilizando mais placa de vídeo, mais aceleração de hardware, renderização em árvore, enfim, menos caro, menos renderização em GPU, gestos melhores. O que eu particularmente quero ver é movimentação bidirecional no panorama de atividades. Então, no momento, se você está se você está movimentando aqui na overview, você não consegue trocar de área de trabalho. E se você estiver trocando de área de trabalho, você não consegue mudar a overview. No futuro, eu quero ver se a gente consegue implementar a movimentação bidirecional, então você consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Refatoração do stack de input, que está precisando. Nova framework para animações, mais limpeza, mais refatoração, mais qualidade de vida para o código. E que mais? Não sei. O que a comunidade quiser contribuir, claro. Então, acho que a gente pode ir para a sessão de perguntas, não? Primera pregunta, ¿qué opinión tienes sobre la madurez del teclado? Manuel, você falhou um pouco. Qual que foi a pergunta? Deixa eu abrir aqui. ¿Qué opinión tienes sobre la madurez de la librería de GnomeShell? Essa é uma pergunta... A minha opinião é que isso é um processo natural. É um processo natural. O Gnome ele foi amadurecendo, ele vai continuar amadurecendo. A gente pode esperar mais mudanças no futuro. Eu, particularmente, como eu estou enviesado, eu estou participando dessas mudanças, então é óbvio que eu vou achar que elas são boas, porque se elas não fossem, eu teria eu teria corrigido, né? Mas eu acho que é mais interessante eu retornar essa pergunta. O que vocês acham sobre a maturidade das bibliotecas do Gnome Shell? Acho que isso é mais interessante para fomentar a discussão. A gente tem mais perguntas, Manuel? Sí, interesante. ¿Con GNOME 40 habrá muchos cambios en las extensiones? Sim, principalmente as extensões que mudam o panorama de atividades, a overview, elas muito provavelmente precisam ser atualizadas. Felizmente, essa é a primeira versão do Gnome que tem vasta documentação sobre como atualizar essas extensões. Então, acho que a gente está bem. Acho que a gente vai... a maior parte das extensões, ou elas já foram atualizadas, ou elas estão em processo. Pelo que eu vi, já escreveram uma extensão para fazer as áreas de trabalho serem verticais novamente. Enfim, a comunidade está se movimentando aí para atualizar as extensões. Próxima pregunta. ¿En algún momento se tiene pensado usar pruebas unitarias en los desarrollos de GNOME? Sim, mas isso é muito difícil com o Gnome Shell. Isso é um desafio considerável. O Gnome Shell é difícil de ser testado. Inclusive, esse projeto que eu citei, Extensions Rebooted, ele está indo por um outro caminho. Ele está indo por um caminho de criar uma máquina virtual e fazer a extensão, cada extensão, ser executada naquela máquina virtual e ver se ela funciona no Gnome.
ao invés de testes, esses outros tipos de testes. Acho que isso responde a pergunta, certo? Exacto. Última pregunta, ¿se tendrán que reescribir los temas GTK y los packs de iconos en GNOME 40? Não, não. Com o GNOME 40, a gente teve o lançamento do GTK 4 também. Mas os temas do GTK 3 e do GTK 4, eles são separados, né? Agora, a respeito dos ícones, eu não acho que precisa mudar nada, não. Muito obrigado, Jorge. Parabéns pelo lançamento de GNOME 40, pelo seu trabalho. Fico muito feliz disso tudo que está acontecendo e fico muito feliz da gente estar tendo nosso primeiro encontro latino-americano do GNOME. Obrigado a todos e todas que participaram da organização do evento e eu fico feliz de poder fazer uma apresentação em português. Acho que essa é a primeira vez que eu apresento sobre o GNOME em português na internet. Absolutamente. Obrigado.